Hank acordou no dia seguinte e Andy entrou na sala na sequência, perguntando quem foi que raptou Shaw. Tinham que agir o quanto antes. Hank pegou no ombro do garoto, afirmando que iria salvar, não era para se preocupar. Com isso, fomos levados até uma mansão, onde aquela pequena garota que acompanhava Caim estava xeretando Shaw. E até mesmo provou de seu sangue. Isso foi bem esquisitinho, diga-se de passagem. Essa estranha se apresentou. Seu nome era Miglieglia. Ela ficou apaixonada nos olhos azuis de Shaw e só falava disso. Enquanto dizia que amava esses olhos, Elizabeth entrou na sala e mencionou para a garota não ter medo, não iria devorar ela. Afinal de contas, estava viajando com seu antigo capitão, então perguntou o porquê. E Shaw revelou que seu pai era o encarnado da companhia e mencionou o nome de John. E Elizabeth se lembrou dele e chamou a garota de bobinha por viajar com o assassino de seu pai. E avisou que ela estava ali para ser a isca para atrair o capitão. Porém, Shaw avisou que não tinha razão para ele vir a salvar, mas Elizabeth respondeu que o capitão não era tão frio assim. E então começou a rasgar as roupas da coitada, a deixando em um estado humilhante. Vamos até o esquadrão de extermínio, e eles a encontraram com a gárgula destruída no chão. Ela deve ter sido espancada pelos moradores, mesmo depois de morta. E os demais soldados não conseguiram encontrar com Hank e nem mesmo Caim. Então eles foram até o batalhão da cidade, e lá estavam todas as vítimas da gárgula. Eram inúmeras pessoas com diversos ferimentos profundos em seus corpos. E lá havia um corpo que foi encontrado há alguns dias. Acharam que tinha alguma ligação com a gárgula, mas era um pouco estranho. Este era um dos homens mais ricos da cidade, e parece que foi atacado por um animal selvagem. Também mostraram a esposa deste homem que morreu, e ela tinha marcas de presas em seu pescoço. Claude se irritou, sabia que isso era de Caim. Provavelmente essa mulher deve ter sido controlada por Caim e assim matou o marido. Rapidamente mandou a tenente Lisa investigar a mansão do casal morto e que o sargento Gerald deveria reunir todas as tropas. Essa era a hora de acertar as contas com Caim. Hank apareceu na mansão naquela noite. Ela estava endereçada na carta. E lá dentro parecia que havia um baile com diversas pessoas da alta nobreza da cidade. E todas elas estranharam um militar entrando ali, ainda mais com o uniforme dos encarnados. Um dos nobres se apresentou para Hank, mas ele só o encarou a sério. Assim fez o homem sair de fininho e se borrando de medo. A porta principal da mansão lá em cima se abriu, e de lá Caim apareceu, e encarava seriamente Hank. Ele discursou para as pessoas ali, avisando que todos que estão ali eram dotados de grande visão e com ideais de futuro, mas infelizmente a maioria das pessoas deste país não eram como eles. Todos eram cegos pelas pequenas felicidades do dia a dia e ainda não tinham notado que estavam sambando nas mãos do governo. Já estavam se esquecendo sobre a guerra. Tudo isso começou porque o norte desejava todas as riquezas de Somnium. Enquanto isso, atacou o sul, que estava comercializando os minérios com outros países. E por isso, o governo usou essa desculpa para roubar as riquezas dos nobres do norte. Roubaram pessoas como os que estão nessa sala. E subitamente decidiram retornar à paz. E então os nobres que foram roubados nunca mais reaveram suas riquezas e fortunas. Ainda mencionou que os encarnados deram suas vidas pelo norte. E mesmo assim, suas honras foram roubadas. A paz dessa guerra foi a derrota dos encarnados. Eles eram apenas marionetes do governo, e para abrir os olhos de todas as pessoas precisava de uma nova ordem que não esteja no governo. E estes ideais vão se realizar, graças à contribuição de todos que estão nessa sala. E assim, vários encarnados apareceram ao redor. Eles tinham um poder, tudo aquilo que perderam seria retornado. Era hora de continuar a guerra e alcançar a vitória suprema. Um dos nobres foi elogiar os deuses à sua frente, com certeza iriam vencer com este poder. Mas foi transformado em patê, foi completamente esmagado. Caim afirmou que todos os porcos sujos deveriam morrer hoje. Isso se referia a todos os nobres nessa sala. Assim, todos os encarnados começaram a matar cada um dos nobres ali, caçando cada um deles e matando com pura brutalidade. Hank saltou no primeiro encarnado e espetou seu olho com a arma. Assim, chamou a atenção dos demais. Caim proferiu as mesmas palavras de Elaine, que um dia todos os encarnados perderiam suas almas e precisariam morrer. Mas por quê? Por que só eles tinham que morrer? Porque só eles que lutaram com suas vidas em jogo agora tinham que perdê-las sem nem mesmo poder aproveitar este mundo. Pediu para seu antigo capitão abrir os olhos. Eles foram criados pela ganância dos humanos.
e agora estavam sendo tratados como lixos, e até mesmo tentavam os matar como monstros. Não existia um pingo de humanidade nessas pessoas. E desde que continuem vivos, suas almas vão existir, e assim poderão ser o que quiserem. E para isso vai eliminar todos os obstáculos que estiverem no caminho. Hank perguntou se ele acha mesmo que virou um deus, e nesse instante Caim ordenou a todos os encarnados para atacarem o capitão. E ele se viu cercado, até que vários soldados do Esquadrão Especial invadiram a sala, e agora um conflito estava para se iniciar. Os soldados desse esquadrão portavam diversos equipamentos que aceleravam suas velocidades, assim como armas robustas que conseguiam penetrar na pele dos encarnados. E com um trabalho impecável e coordenado, eles conseguiam subjugar os monstros. Claro que alguns morriam no processo, mas mesmo assim, o esquadrão era extremamente veloz, até mesmo tinham armas de lança-chamas e conseguiam dizimar os encarnados. O Capitão Cloud foi de encontro com Caim, e ele apenas riu, dizendo que seu tolo irmão mais novo finalmente veio, e perguntou se realmente conseguiria fazer isso. Neste momento, um encarnado entrou na frente, mas logo tomou o chumbo grosso da metralhadora da mão de Cloud. Porém, após terminar de fazer isso, ele foi emboscado por dois encarnados, e logo na sequência precisou desviar daqueles ataques fortes, e contra-atacava ao mesmo tempo, porém quase foi atacado diretamente, mas conseguiu chutar o bichinho de mais cedo para cima, e assim aliviar o impacto. Mas mesmo assim levou um baita tombo, e logo atrás dele, outro encarnado apareceu. Porém Hank o salvou, espetando a lança na cabeça do monstro. Assim, todo o esquadrão cercou seu capitão e deu cobertura para os demais. Hank estava avançando no campo de batalha para chegar até Caim, porém, à sua frente, aqueles dois de antes apareceram mais uma vez. E ele conseguia lutar contra os dois de igual para igual. E Caim continuava berrando que o capitão deveria viver como desejava, essa era a essência deles. E neste momento, um tiro gigantesco atravessou o estômago de Caim, e foi a arma especial de Cloud. Hank conseguiu saltar e arremessar sua arma explosiva também, e enfiou ela bem no meio da cara de Caim, assim explodindo completamente seu corpo, e sobrou somente as perninhas do coitado ali. Mas uma nuvem de sangue começou a surgir ao redor dele, e assim o seu corpo foi completamente regenerado, como um passe de mágica. Caim Madhouse era o vampiro encarnado. Ele é chamado de Rei Imortal, aquele que domina a noite. E também chamou Hank para serem aliados novamente. Assim poderiam conquistar tudo, poderiam ter o mundo nas mãos. E claro que foi negado, mas por conta disso, mandou Elizabeth trazer Shaw, e ela estava amarrada pelos pulsos. Caim apontou a arma para ela, afirmando que tiraria tudo que ainda mantinha Hank neste mundo. E claro que ele não ia deixar. Começou a correr, mas foi interceptado pelo Lobinho Roxo, que apenas mandou ficar quieto e assistir toda a cena. Hank começou a se transformar em sua forma completa, e assim se livrou daqueles dois e partiu em direção a Caim. Mas mesmo assim, foi pego pelas teias de Elizabeth. Caim brincou que isso parecia como da última vez, era a mesma cena. Então disparou em Shaw, e enquanto ela caía no chão já ferida, Hank só conseguia ver a mesma cena de Elaine. A mesma situação acontecia mais uma vez. E sua mente já estava se quebrando com isso. Então atingiu o frenesi total, perdendo totalmente o controle. O seu berro descontrolado tremeu por completo esta mansão. Caim mandou se lembrar como eles eram deuses no campo de batalha. Era para assumir sua verdadeira forma e assim viver desta maneira. E a transformação de Hank estava crescendo muito mais. Ele estava atingindo o seu ápice. Todas as correntes que o prendiam foram quebradas e, com um movimento, destruiu metade da mansão. Ele apenas precisou pisar em um dos encarnados para esmagá-lo completamente. Este era o verdadeiro rei dos monstros. É algo que nunca poderá ser domesticado pelos humanos. Hank rugiu e tudo se levantou. Todos os soldados foram mandados voando para longe. E ele saltou para a cidade. Já estava completamente descontrolado. Então, na manhã seguinte, Cloud acordou na frente de Lisa e perguntou o que tinha acontecido. Seus homens estavam ao redor e bem machucados. Ela o levou para fora e mostrou a cidade do vapor. Ela tinha um rastro de destruição enorme, algo que somente um deus poderia causar. Ainda afirmou que Hank e Caim desapareceram depois dessa luta. A cidade estava se reconstruindo aos poucos e Shaw tinha sobrevivido àquele tiro, até porque Caim atirou mal pra caralho, hein? Nos jornais, uma notícia de devastação da cidade do vapor abalou a nação inteira.
E 2 semanas depois, outro grande incidente abalou ainda mais. Isso porque inúmeros combatentes se reuniram ao redor de Caim e dos demais encarnados. Ele estava discursando que todos os seus cidadãos teriam a liberdade, e hoje eles iriam além do norte e do sul, e assim criariam um novo mundo, o nascimento da nova pátria, uma nova nação. E ele contava com o apoio de diversos soldados e nobres insatisfeitos com o fim da última guerra, e com isso reconstruíram a sua base lá no oeste, e começaram a crescer com diversas cidades se alistando uma a uma a essa nova pátria. O norte, que ainda estava com diversas cicatrizes por conta da guerra, começou a preparar suas defesas para a guerra que viria. Eles estavam preocupados com os rebeldes que teriam dentro da nação, incluindo os encarnados que ainda estavam morando ali, e com isso decidiram aniquilar todos os encarnados ainda vivos. E silenciosamente os passos da guerra estavam se aproximando mais uma vez. Shao, por sua vez, retornou para seu pequeno vilarejo, e as pessoas estavam agindo de certa forma estranha com ela. E essa casa aí ficou bem detonada para quem ficou só 6 meses de viagem, hein? E ela se recordou do dia que foi baleada. O vestido que usava era especial, porque ele foi criado com as linhas de uma encarnada, e por isso não foi tão profundo o disparo. Ainda não sabia dizer do porquê a fizeram usar aquele vestido, talvez foi tudo uma encenação. Os militares removeram o posto de Hank depois da devastação que ele causou em Whitechurch. Ela foi até o túmulo de seu pai e entregou algumas flores, e contou que passou por várias aventuras, e parecia que tinha sido ontem que saiu de casa. Até mesmo conheceu várias pessoas que lutaram ao lado de seu pai, e viu o fardo que todas carregavam com seus próprios olhos. Saiu com a intenção de se vingar, mas quanto mais descobria, menos sabia no que acreditar. Shao foi até o centro da cidade, e lá haviam vários militares. Lisa se surpreendeu em ver a garota ali, e explicou que estava com aquele esquadrão de extermínio de encarnados agora, e estavam ali porque um encarnado foi visto nas montanhas. Shao pediu para ir com eles, e Cloud se recobrou desta garota, e Lisa acabou dando uma forcinha, falando que ela seria a guia do esquadrão, ela conhecia as montanhas como ninguém. Com isso, o esquadrão começou a procurar pelas montanhas já naquela tarde, e assim a noite foi chegando. Montaram um acampamento, e Cloud foi pedir desculpas pelo que aconteceu com a garota. Seu esquadrão foi ineficiente em proteger uma civil, além de que muitos outros daquela cidade acabaram morrendo pela devastação dos monstros. Lisa chegou em seguida e começou a falar umas coisas bem estranhas para Cloud, e até mesmo abraçou forte entre meio a seus peitos, e Cloud mandou parar com isso. E Lisa obedeceu, já que ele era seu major. E explicaram para Shao que mesmo esse garoto sendo tão jovem, ele era um prodígio entre os militares. O prodígio dele era ser filho do presidente dessa nação. É bom ser filho do dono, né? Ele apenas respondeu que seu cargo veio muito além das suas capacidades, mas já que tinha uma missão, tinha que cumprir. Então, minutos depois, ouviram tremores pela montanha, e Cloud correu em direção a esse som. Assim, todos eles viram de fundo a figura de um dragão, e Shao saiu correndo na frente, perguntando o que ele estava fazendo ali, como ainda estava vivo, porque aquele era seu pai. Mas o seu corpo estava apodrecendo e ele também não reconhecia mais a sua filha. Cloud correu para socorrer Shao, que quase foi partida ao meio. Os soldados ao redor começaram a atirar sem parar no dragão, e Cloud mandou não irem atrás dele. Estavam sem poder de fogo no momento, precisavam se equipar e criar uma estratégia. Shao se perguntava do porquê seu pai fez isso, e ficou bem abalada. No acampamento, Lisa mencionou que ele já foi morto por Hank, e Cloud afirmou que ainda estava andando, então precisavam matar ele o quanto antes. Talvez ele estava vivo por conta da sua alta capacidade de regeneração, então ordenou para todos os soldados se prepararem. Assim, a turminha começou a arrumar seus equipamentos para a batalha contra o dragão, além também de montar várias estratégias e armadilhas. Lisa perguntou como era o pai de Shao em vida, e ela respondeu que era um bom homem, sempre foi muito gentil e nunca se estressava com nada. Ninguém imaginou que ele iria virar um soldado e lutar nesta guerra, mas ele partiu para o campo de batalha pelo bem das crianças. Mas mesmo quando ele tinha retornado em sua forma de encarnado, ele continuava extremamente gentil. Então Lisa entregou as balas matadoras de deuses por precaução, não sabia o que poderia acontecer em seguida. Assim, o esquadrão se preparou na floresta e foram à caça do dragão. Um deles atraiu o oponente, e o ataque começou, com diversos tiros que atordoavam o dragão. E assim conseguiram imobilizar ele através de diversos fios de aço. Assim, iniciaram uma série de disparos de metralhadora de chão. Porém, o dragão conseguiu queimar tudo à frente com sua baforada, e também conseguiu se libertar daqueles fios.
e mais uma vez avançou pela floresta. Porém, ele caiu direitinho nas armadilhas que tinham deixado. Então começou uma sucessiva série de explosões. Assim, o dragão foi engolido pelas chamas, e ele estava queimando no meio disso tudo, mas mesmo assim, bateu suas asas e voou. E a direção que estava indo era para a cidade. Cloud mandou a tenente ir para a cidade e evacuar todas as pessoas. Enquanto isso, eles iriam ficar e distrair o encarnado. Conseguiram destruir uma das asas dele em um disparo potente, e foram afetados pela baforada de fogo. Na cidade, Shao estava berrando para todos evacuarem o quanto antes, mas o pessoal se fez de difícil, não queriam evacuar, estavam de braços cruzados, fazendo beicinho, até ouvirem as explosões ao fundo, e assim se tocaram que tinha um monstro gigantesco atrás deles e começaram a correr sem parar. Shao se lembrou das palavras de seu pai, e quando a hora chegasse, ela saberia puxar o gatilho. Então tomou coragem com essas palavras e avançou para cima do dragão. Apontou a arma na cabeça dele e pediu desculpas. Sabia que ele tinha perdido a sua alma e agora estava tentando matar as pessoas que tanto quis proteger. Agora entendeu as palavras de Hank e do porquê ele lutava. Estava fazendo isso para proteger os desejos que seus soldados ainda tinham enquanto eram humanos. Então apontou a arma na direção de seu pai e, enquanto chorava, disparou em sua direção. E precisou disparar novamente, e mais uma vez, e pediu para ele parar. Só precisava parar de se mexer. E mais uma vez, outro tiro. Então implorou para ele parar enquanto deu o último tiro em direção a seu coração. E assim o dragão tombou no chão. E a garota largou a arma. A mão de William se aproximou. E ele estava com os olhos bem abertos. Era como se estivesse agradecendo a sua filha por fazer isso. E então o seu corpo se esfarelou em pedaços. Na manhã seguinte, ela estava, de certa forma, bem consigo mesmo, porque conseguiu se despedir de seu pai de maneira apropriada. E Lisa a abraçou com força, mas, mesmo fazendo isso, ela ainda tinha pensamentos se essa era a única salvação para os encarnados. Então se levantou, fazendo um pedido para Lisa. E seu pedido inicial era ir junto com o esquadrão de extermínio. Precisava encontrar com Hank. Cloud aceitou o pedido, mas não sabiam onde Hank estava, porém iriam o encontrar em algum momento.